Mas assim, Felipe, eu tenho uma teoria minha, né? Na verdade, se você olhar um pouquinho a história, né, da humanidade, o homem, ele, por si só, parece que ele está carregado dentro do seu DNA, né, a raça humana, ela está sempre querendo conquistar e subjugar, né? Uma civilização está sempre querendo dominar territórios, tribos, né? Ela ir ganhando espaço, ganhando área. Você vê em toda a história recente da humanidade, ela é basicamente isso, né? Então, assim, isso que você falou, do ocultismo, do satanismo, eu vejo como uma maneira, né, de ter poder, de ter controle sobre as outras pessoas, né? E aonde eu me vejo assim num dilema, né? Como que, supondo a existência de outras dezenas, centenas, milhares de civilizações extraterrestres, vida inteligente, dado o gigantismo aí do universo, qual a relevância do planeta Terra, da raça humana, para eles estarem aqui de maneiras boas ou maneiras ruins, intervindo, né, com a raça humana, né? Como é que isso se dá? Qual o interesse? Qual é a relevância que nós, seres humanos, temos para eles, se somos mais um entre dezenas, centenas, milhares de raças que existem no universo? Não sei se nos teus estudos, nas tuas análises, você já se deparou com esse questionamento, né? Não, excelente pergunta sua, eu acho muito bacana, porque assim, pelo menos no nosso sistema solar, a gente não viu nenhum traço nem de vida biológica e nem de vida, se a gente fosse usar o paradigma evolucionista do Darwin, nem de vida inteligente como a nossa, capaz de criar pensamento abstrato, enfim, né? Então, pelo menos no nosso sistema solar, somos os únicos. Daí você fala, poxa, mas existem bilhões e bilhões e bilhões. Sim, né? Existem os estudos dos exoplanetas, né? De tentar buscar em outras galáxias, em outros sistemas solares, sóis, né? Porque tem a tal da faixa de ouro, né? Que assim, isso. O nosso planeta Terra mesmo, se ele tivesse um pouco mais próximo do Sol, ia ser muito quente, né? Não ia ter vida, e se ele tivesse um pouco afastado, ele ia estar muito frio, também não ia ter vida. Então, né, parece que alguém colocou especialmente ali, né? Esse é o princípio inclusive, né, do intelligent design e tal, né? Então, nós estamos ali numa faixa que matematicamente é absurda a probabilidade da gente estar exatamente na única distância exata, né? E daí também você vai estudar a distância da Lua com a Terra. Tem uma série de... É muita coincidência. Tem muita coincidência. Muitas. E com equações matemáticas, números muito grandes para que isso seja coincidência, né? Enfim. Então, tem um lado desse pensamento que diminui, né? Ah, não, mas o ser humano, imagina, né? A gente fala, peraí, por que a gente, né, tem que se diminuir tanto assim? Ah, não, porque o homem, ele é malvado, né? Sim, aí a gente chega no ponto, no X da questão. Se a gente entender o que a Bíblia diz que houve, né, uma escolha do ser humano, vamos dizer, e mesmo se a gente pensar racionalmente, se a gente traçar, né, a nossa linhagem, a gente vai diminuindo, né? Dos nossos pais, nossos avós, a gente vai tendo um ancestral em comum. Então, né, a antropologia já falou ali da Lucy lá na África, enfim, mas de alguma forma começou de algum lugar, né? Então, o que a Bíblia chama, né, de Adão e Eva, dos primogenitores originais que eu vou trazer um pouco de elementos teológicos, tá? Então, conforme, né, o que a gente entende nesse livro que tem mais de 5.000 anos aí, que é o livro mais vendido da história da humanidade, ele fala que o homem, quando ele foi criado, ele andava com Deus, ele
ele tinha acesso, inclusive sensorialmente, a Deus, né? Vamos imaginar que o homem tinha capacidade de acessar todas as 10 dimensões. As dimensões não tinham colapsado ainda, né? E a partir do momento em que o homem decidiu, né, escolheu, vamos dizer, alegoricamente ele fala de 2 árvores, né, que é lá no Jardim do Éden. Então você tinha uma árvore da vida, que era basicamente o homem, ele não foi criado para morrer, né? E é interessante você falar, por que todo o pessoal lá, os CEOs do Vale do Silício, estão fazendo startup para buscar a imortalidade? Se vocês derem uma pesquisa aí, todos os bilionários do mundo, o que eles querem agora é ser imortal, né? Enfim, a Bíblia diz que o estado natural do homem era esse, né? Era de imortalidade, que a morte, na verdade, ela veio como consequência da desconexão do homem da fonte da vida, que é Deus, né? Então a morte, ela passou a existir como uma forma de maldição. Quando o homem, então ele não buscou, ele não comeu da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que basicamente é isso, é do conhecimento do mal. Porque o que o homem conhecia era só o bem, né? E aí a gente tem o primeiro extraterrestre. Se você quiser saber quem é o primeiro extraterrestre da história, é o antagonista, né? Em hebraico, Ra-Satã, que não é nome próprio, quer dizer o opositor, o antagonista, Satanás, né? Que seduz ali com uma meia-verdade e fala assim, olha, Deus não quer que você coma, que você não tenha conhecimento, porque ele sabe que se o dia que você comer desse conhecimento, seus olhos vão abrir e você vai ser como Deus, você não vai morrer. Você vai começar a questionar, era né? O contrário. Hã? Você vai começar a questionar, né? Algumas coisas que antigamente você não questionava, né? Não, mas na verdade o homem ele tinha conhecimento, porque ele tinha acesso a Deus. Entendeu? Então, não é à toa que você vê, né, o tal do olho na pirâmide, né? É essa abertura desse olho. Isso aqui é o quê? É para tentar, né? Vamos dizer, porque a partir de então, o quê? Houve a tal que a gente chama de queda, né? Houve a introdução do pecado na criação, né? E o que a física chama da segunda lei da termodinâmica, que tudo passou a decair, tudo passou a morrer, que até então, né, as coisas não pereciam. Por isso que a Bíblia fala que a criação, ela ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque vai haver uma restauração física, inclusive, né, do nosso planeta. Essa segunda lei da termodinâmica vai deixar de existir. Alô? Opa! Para mim, tô no ar ainda aqui? Tá. Tô? Então vou continuar falando que para mim sumiu aqui. Ah, voltou. Então, e qual é a decorrência disso, né? O homem, ele perdeu a sua capacidade sensorial, por isso que quando eles se viram nus pela primeira vez, porque antes o homem não via o corpo físico, ele via o corpo etérico, né, que era o corpo espiritual, que a gente na foto Killian vê, né? O homem ele estava coberto pela essa emanação espiritual, e daí de repente ele se vê sem isso, né? Se vê nus. Enfim, são expulsos da presença de Deus, né? E aí é necessário um sacrifício. Primeiro sacrifício, primeiro derramamento de sangue, porque, de novo, a vida está no sangue, né? O Deus, ele mata um animal, ele faz peles vestes de pele para os homens, né? Então, isso já tipifica Jesus Cristo, tá? Que ia ser um sacrifício perfeito dele mesmo, Deus mesmo se vindo aqui na Terra, encarnando, né, para, enfim, derramar o sangue para exatamente pagar essa conta do homem, né? A gente abriu uma conta aí, começamos uma dívida. Aí você fala, então esses dois seres, na verdade originais, eles não nasceram, eles foram criados por Deus, né? Aí Adão e Eva coabitam e eles têm 2 filhos, Abel e Caim. E aí a gente começa nesse padrão que você falou, Marcelo, do efeito do pecado no homem, porque você tem o primeiro homicídio da história, né, quando Caim, né, mata o irmão Abel. E não é à toa que, como eu falei, Caim, essa linhagem de Caim, ela vai, que inclusive os maçons consideram, né, serem descendentes de Caim, né? Mas essa questão de não, a gente vai fazer essa volta
né, a apoteose, nós vamos nos tornar deuses pela nossa tecnologia. Tudo isso que a gente vê hoje no movimento transhumanista, que é ligado com, quando você vai estudar no começo, é ligado ao ocultismo, é isso, é o homem querendo voltar a esse estado, restabelecer esse estado original através do próprio esforço, sem se submeter, sem ter a humildade de reconhecer a sua, né, o que a filosofia chama de natureza humana, né, do que espiritualmente, né, religiosamente a gente chama do pecado, dessa queda, né, por que o homem tende ao mal, por que moralmente o homem tende ao egoísmo, né? Então, essa restauração eterna, essa restauração espiritual interna, eles não querem, eles querem fazer do jeito deles, né? Não, a gente não vai abrir mão, a gente, né, a gente vai continuar arrogante, a gente vai continuar tendo orgulho, né? A gente vai ter o tal do pride, o orgulho, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente não vai se submeter a... Porque se a gente falar que existem leis físicas que todo mundo obedece, por exemplo, ninguém discute aqui gravidade, né? Se você fala, não, eu não aceito a lei da gravidade, eu vou, tá, você vai pular, você vai morrer, vai cair, vai cair. Existem leis espirituais também, sim, que determinam, né? E a gente... É isso que a gente tem que botar a mão na consciência e falar assim, peraí, eu estou vivendo em antagonismo a essas leis espirituais ou eu estou vivendo a favor dessas leis espirituais? Porque no fundo essas leis, elas foram colocadas por um propósito, elas geram vida, né? Essas leis espirituais, elas geram vida, elas geram paz na sociedade, né? Então, exatamente o que você falou, por que esses seres iriam, né, manipular o ser humano, como, né, eu citei o apóstolo Paulo, fala que nós somos influenciados, a gente pode ser influenciado ou por esses seres ou por Deus, né? Qual que é o outro lado? É Jesus falando assim, olha, amai o próximo como a ti mesmo. Primeiro ele fala, amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo ti mesmo. Qual é o contexto que ele falou isso? Quando um religioso lá, né, na época, um fariseu falou, o que eu tenho que fazer, né? Porque, na verdade, além dos 10 mandamentos, eram 613, né? Mandamentos que foram instituídos lá no Levítico e Deuteronômio, quando Deus deu a lei para Moisés, né? Para instituir basicamente um parâmetro de como a sociedade devia funcionar. Então, isso é para mostrar que o homem, por si, ele não consegue cumprir, né? O homem necessita de uma redenção, né? Porque e naquela época, se você pecasse em um, você estava culpado de todos os 613. Então é para deixar claro que o homem por si só ele não consegue, né? Ele necessita de uma restauração. E foi isso que, né, que Jesus veio fazer. O Messias, que também lá em Gênesis 3 já estava, né, Deus já falou, logo quando teve o pecado, ele falou, colocarei inimizade entre a tua semente e a tua semente, falando para a serpente, para Satanás e para Eva. Ele fala assim, você ferirá o calcanhar dele e ele pisará na tua cabeça. Então, já tem uma guerra aí, né? Então, quando você pega que... Se imagina se a sociedade realmente, todo mundo, né, restaurado, com a sua natureza espiritual restaurada, passasse a andar dessa forma, né, ninguém não ia ter roubo, não ia ter adultério, não ia ter droga, né, porque você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai querer prejudicar o outro, né? Então, sim, não, mas isso é religião, eu não vou aceitar isso, eu vou fazer do meu jeito. E aí todo mundo começa a querer impor a sua vontade, né? O que Nietzsche falou, né, no século XIX, depois do iluminismo, quando ele já estava vendo, ele falou o que o iluminismo instituiu aí esse ceticismo, esse materialismo de forma institucional, através da academia, através do ensino. Ele já via, ele fala, qual que vai ser o resultado disso? Mataram Deus, né? Deus está morto. Mataram Deus, né? Então a gente joga fora 5.000 anos de tradição e a gente agora fala, não precisa, agora a gente é científico e a gente vai determinar tudo sem ver que, na verdade, ciência é uma ferramenta, ela consegue dizer como as coisas, né, funcionam materialmente, mas ela não abarca questão moral, ela não abarca questão ética, ciência não abarca isso, o que é certo e o que é errado, né? E ele fala assim, qual que é o resultado disso? Ele fala, vai ser um banho de sangue, em 40 anos depois você ter a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele viu assim, olha, se Deus está morto,
cada homem vai ter que ser um super-homem, cada homem vai ter que ser o seu próprio Deus, cada homem vai ter que criar uma moral e uma ética própria, e cada homem vai querer impor a sua ética e moral própria em cima do outro homem. E aí acabou a sociedade, acabou, né? E é o que a gente tem visto desde então, entendeu? Então, se você tira o princípio moral, né, que na verdade é espiritual, tem várias camadas, né? Ele vai, vamos dizer, decantando, né? Começa no mundo metafísico, daí vamos dizer, antes da ciência, para mim, é a religião, depois da religião a filosofia, depois da filosofia a ciência, depois da ciência a cultura, depois da cultura a política. A política é o último extrato, né, do que, na verdade, chega e forma a cabeça das pessoas. Mas a primeira coisa a teologia foi o primeiro curso de todas as universidades do mundo, quando elas começaram a ser fundadas, né, na Europa, Oxford, Sorbonne, sempre era o primeiro curso era teologia, e, né, Harvard nos Estados Unidos, e Yale, depois que foram ter direito, né, filosofia, depois medicina e tal. Então, assim, se você não... Por quê? Porque é conhecer a realidade, conhecer, na verdade, realmente o que é a vida, é conhecer isso, a nossa história aqui, né? Sim. Enfim, então, tentando resumir, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, de novo, né? Sim, a Bíblia diz, né, que nós temos uma importância para Deus, que nós somos criados a sua imagem e semelhança, e que não é à toa que Jesus, ele resolveu, que é Deus, né, ele é uma pessoa da Trindade, né, se nós somos seres triunos, né, a gente tem alma, corpo, espírito, alma e corpo, né? Sim. Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele assumiu o corpo, né? Ele assumiu, a Bíblia fala que ele se humilhou, ele abriu mão, né, da glória, e ele veio aqui tomar a forma humana, passou frio, né, passou fome. Ele fala, o Filho do Homem não tem um lugar onde né, repousar a cabeça. Tudo isso que por amor, exatamente para restaurar a raça humana, para abrir um novo caminho de volta a Deus, né? Porque, lembra, essa relação foi cortada, né? E a palavra religar do religião é exatamente reconectar. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, tem esse aspecto exatamente de vamos dizer, restaurar o ser humano, e claro que a cada pessoa individualmente, você ser restaurado nas suas emoções, né? Ter uma oportunidade na vida de ter teus traumas curados, né? De ter teu vício curado, enfim. Então, né, quantas vezes a gente fala, poxa, eu não queria tanto, fiz tanta burrada, né? Como eu queria ou ter uma máquina do tempo, ou ter a oportunidade de começar do zero. É exatamente essa oportunidade de você ter, vamos dizer, limpar o teu histórico aí, né? E agora, além disso, esse entendimento que, né, voltando um pouco aqui para a temática do canal, que sim, existe uma guerra espiritual, existem seres, e eu achei muito interessante, né, no começo, quando exatamente essa sensação de você falar, poxa, eu tava, por que você não falou, eu tava em paz quando eu vi essa luz, eu senti amor. Não, você falou o contrário, eu fiquei com medo. Por quê? Porque, sim, entendeu? Quando Deus se manifesta, ele não... É muito claro, entendeu? A manifestação de Deus, ela traz paz, né?